O nosso tema é geometria analítica. Então a gente já estudou distância de 2 pontos, mediana, altura de triângulo, área de triângulo, equação da reta. Então nós vamos partir daqui, vamos partir da equação da reta. Então, determinar a equação da reta, a equação da reta que passa por 2 pontos, né? O A é o ponto 3, 4 e o B, o ponto menos 1, 2, né? Então, determinar a equação da reta que passa por A e B. Quando está escrito equação da reta, não está falando se é geral ou se é reduzida. Existe uma outra segmentária, depois a gente pode falar sobre ela. Mas quando não falar nada, é porque é equação geral. Tá? Equação da reta é equação geral. Quando for reduzida, vai estar escrito equação reduzida. Bom, a gente tem 2 maneiras de determinar a equação da reta. Então nós vamos fazer uma maneira primeiro, que é a maneira do determinante. Então, determinante. Então nós vamos usar um determinante para fazer a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Então, você cria aqui uma matriz, né, com os pontos da reta, coloca x, y, um ponto qualquer, e aqui os pontos da reta, 3, 4 e menos 1, 2. Não importa a ordem, podia ser 3, 4, x, y, ou menos 1, 2. O importante é que x tem que ter debaixo de x e y tem que estar debaixo de y. Aí você completa essa matriz com uma coluna de número 1, para que essa matriz fique uma matriz quadrada, de 3 linhas e 3 colunas. 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então está aqui a minha matriz. Para eu calcular o determinante de uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, eu vou dobrar a coluna. X, Y, pega as 2 primeiras colunas e repete. 3, 4, menos 1, 2. E agora eu calculo esse determinante fazendo o seguinte, multiplica isso aqui, ó, x vezes 4 vezes 1. Então isso aqui é 4x. Y vezes 1 vezes menos 1. Então menos y. X vezes 4 vezes 1, 4x. Y vezes 1 vezes menos 1, menos y. 1 vezes 3 vezes 2, 6. Agora eu vou multiplicar, essa aqui chama diagonal principal. Vou multiplicar na diagonal secundária. Y vezes 3 vezes 1. 3y, só que você tem que trocar o sinal na hora que multiplica na diagonal secundária. Então, menos 3y. X vezes 1 vezes 2. X vezes 1 vezes 2. 2x, trocando o sinal, menos 2x. 1 vezes 4 vezes menos 1, menos 4. Trocando o sinal, mais 4. E aí você iguala isso a 0. Tá? E agora vamos resolver aqui, onde é que está o x, né? 4x menos 2x, 2x, y menos 3y, menos y menos 3y, menos 4y. 6 mais 4, 10, igual a 0. Essa daqui é a chamada equação geral da reta que passa por esses 2 pontos. Como todos os números aqui são divisíveis por 2, você simplifica isso aqui dividindo tudo por 2. Então, dividindo aqui por 2, quando você fizer isso aqui, ó, 2, 2, 2,
2. Você tem que dividir todos eles por 2. 2 dividido por 2 dá 1, aqui vai ficar x, menos 4 dividido por 2 vai ficar 2, 2y. 10 dividido por 2, 5. 0 dividido por 2, 0. Então você vai lá na sua resposta, que está pedindo lá, faz uma caixinha, né? Toda atividade, agora o dever de casa, vai ter que fazer a caixinha para colocar a resposta. Essa daqui é a chamada equação geral, ou a equação da reta. Se por acaso pedir para você fazer a equação reduzida, vamos fazer ela aqui, ó. É só você isolar o y. Então você vai fazer o seguinte, menos 2y igual, vou passar o x para o lado de lá, menos x, vou passar o 5 para o lado de lá, menos 5. Multiplicando tudo por menos 1, né, porque aqui eu tenho que ficar com y só, isso aqui vai ficar igual a 2y, multipliquei por menos 1, igual a x mais 5, tá vendo? 2y igual a x mais 5. Então a equação reduzida é passar o y, deixar o y sozinho do lado de cá. Então aqui vai ficar x, que está do lado de lá, dividido por 2, ó. Passei o 2 para o lado de lá. Mais 5 dividido por 2. Então, essa daqui, se pedir na prova ou no dever de casa, é a chamada equação reduzida. Então, a equação geral e a equação reduzida de uma reta, passando por 2 pontos, calculando através do determinante. Então, a gente calculou aqui a equação da reta que passa pelo ponto A, 3, 4, não é isso? O ponto A foi 3, 4, e o ponto B, menos 1 e 2. E a gente fez pelo método determinante, e a gente achou que a equação da reta foi x menos 2y mais 5 igual a 0. Então, já calculei lá na letra A que eu pedi para fazer pelo determinante. Agora, eu vou fazer o mesmo exercício, mas utilizando o coeficiente angular, que muitas vezes você vai precisar de fazer isso, entendeu? E pode, inclusive, ser pedido na prova, fazer pelo coeficiente angular. Então, vamos fazer aqui, a letra B é fazer pelo coeficiente angular. Então vamos lá. Para quem ainda não sabe o que é isso, ou já esqueceu, o coeficiente angular é a letra M, que é calculado da seguinte maneira: é y menos y sobre x menos x. Então você pega o y do ponto, o y do outro ponto, o x de um ponto e o x do outro ponto. Não importa qual vai ser o primeiro que eu vou pegar, mas eu sei que é o seguinte: se eu peguei o y do ponto A primeiro, na hora que eu pegar o x tem que ser ele também, entendeu? Então vamos calcular o m da reta que passa por esses 2 pontos aqui, tá? Então vamos lá. Para calcular o coeficiente angular, eu vou fazer y menos y. O y do ponto A é 4, então vai ficar. Eu vou colocar parênteses para não errar o sinal. Menos 4 menos 2. Está lá o m, calculando o m. 4 menos 2. E sobre x de... Eu comecei do A, então tem que continuar do A. X, 3x de A menos 1. Né? Então, ó, y menos y, x menos x. Y menos y, 4 menos 2. X menos x, 3 menos 1. Fazendo essa conta, eu vou ter o seguinte, tirando parênteses, 4 menos 2, e aqui 3 mais 1. Olha por que é importante colocar o parênteses, porque aí você não erra o sinal, ó, menos com menos mais. 4 menos 2 vai ser 2. 3 mais 1, 4.
tem que simplificar, então vai dar meio. Então, o M dessa reta deu meio, certo? Tá. Agora, depois que eu calculo o M, para fazer a reta pelo coeficiente angular, eu vou usar uma outra fórmula. Então, essa aqui é a fórmula do M. Então, você tem que usar essa fórmula para calcular o M. E depois você vai usar uma outra fórmula que é Y menos Y do ponto igual a X. Não, igual a M. Aqui não é X, aqui é M. Igual a M vezes X menos X do ponto. Né? Esse Y do ponto e o X do ponto, você pode escolher, pode ser do ponto A ou do ponto B, tanto faz, tá? Então, é só montar aí agora a equação e resolver o exercício. Então, você vai usar essa fórmula para calcular o M e essa fórmula para calcular, para determinar a reta. Então, vamos lá. Y menos Y do ponto. Eu vou pegar o ponto A. Podia pegar o ponto B, tanto faz. Vou pegar o ponto A. Coloca parênteses. Y menos Y do ponto. Igual M vezes X menos X do ponto. Qual que é o X do ponto? 3. É isso, ó. Y do ponto, X do ponto. E agora eu faço essa conta aqui. Só que o M, eu já calculei lá, né? O M dá meio. Então aqui eu vou escrever meio. E agora, você vai resolver isso aí. Aí tem várias maneiras de resolver, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou tirar o parênteses que está aqui. Então eu vou ficar assim, Y, menos com mais, menos 4, igual a meio, vezes X, menos com mais, menos 3. Tá. Na hora que eu calcular isso aqui, eu tenho que achar a mesma coisa lá, né? Porque a reta é a mesma. É só maneira diferente de calcular isso. Olha só, eu tenho 2 do lado de lá, na parte de baixo, no denominador. Eu posso fazer isso aqui multiplicando cruzado, olha. É como se aqui tivesse 1, aqui tivesse... Então eu multiplico 2 para cá. Posso fazer isso. Ou então posso fazer chuveirinho aqui. Tanto faz. Eu acho que eu vou fazer chuveirinho porque parece... Não vou multiplicar cruzado. Então como eu tenho 2 aqui, eu vou multiplicar o 2 por lá de cá. Você sempre vai poder fazer isso. Pega o número que está aqui, multiplica aqui. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter a seguinte história. 2 vezes Y, 2Y. 2 vezes menos 4, menos 8. Agora eu vou multiplicar para o lado de lá. Só que o lado de lá, aqui é 1. Então vai ficar a mesma coisa. X menos 3. Tá vendo? Ó? Porque aqui vai ficar 1 vezes X, 1 vezes menos 3. Então 2 aqui. Agora eu resolvo aquilo ali. O que eu faço? Vou passar todo mundo para o lado de lá para o X ficar positivo. Então pode passar o X para o lado de cá. Vou passar o X para o lado de cá. Menos X mais 2Y, que já está aqui. Menos 8. Vou passar o 3 para o lado de lá. Mais 3. Igual a 0. Ó. Passei o X para o lado de cá, menos X. O 2, y e o 8 já estava do lado de cá, não precisou de mudar. Passei o 3 para o lado de cá, o 3 ficou positivo. Então isso aqui vai ficar menos X mais 2y menos 5 igual a 0. Isso daqui é igual a isso. É só multiplicar por menos 1, tá vendo? Mas inclusive, se você quiser, você pode deixar essa resposta aqui, ó. Você pode fazer isso, ou então, é como se você passasse todo mundo por lá de lá. X menos 2y mais 5 igual a 0. Certo? Então eu fiz a equação da reta, passa por 2 pontos, pelo determinante e a mesma equação, só que fazendo pelo coeficiente angular. E é legal você saber fazer os dois, porque você vai precisar de fazer os dois. Na realidade, eu calculei o M aqui para a gente usar a fórmula. Mas eu não precisava de calcular o M não. Se você olhar
da parte anterior, a gente calculou a equação reduzida dessa reta. E lá na equação reduzida, você acharia o m lá, né? Parece que a equação reduzida dessa reta, aqui ó, a gente calculou, ficou assim, ó, 2y igual a x mais 5. Então ficou y igual a x sobre 2 mais 5 sobre 2. Essa que ficou a equação reduzida lá. É só olhar um pouquinho atrás no vídeo aí. O m é o número que multiplica x na equação reduzida, aqui ó, 1 sobre 2. Olha o m aqui, ó. 1 sobre 2. Eu pedi para você fazer o gráfico dessa reta. Tá, como é que você faria o gráfico dessa reta? O eixo do y, o eixo do x. Ó, eu preciso, para o x eu vou precisar de 3 e menos 1. Então, ó, 1, 2, 3 e aqui menos 1. Eu não preciso mais. Eu posso até colocar mais um aqui, ó. E mais um aqui também, não preciso mais. Tá? E para o y, eu vou precisar de 4 e 2. Então, 1, 2, 3, 4. É legal fazer isso, porque aí você faz um gráfico mais esquematizado, né? Então, o ponto A é o ponto 3, 4. É bom fazer uma revisão também, como é que marca. 3, aqui 1, 2, 3, 4. Então, 3, 4. Está aqui o ponto A. Certo? O ponto B é o ponto menos 1. Está aqui menos 1. E 2. Está menos 1 e 2. Está aqui o ponto B. Né? Menos 1 para x e 2 para y. Então, essa reta, ela vai passar por esses dois pontos. Né? O ponto A e o ponto B. Vou fazer essa reta aqui. Está aqui a reta, essa reta aqui, x menos 2y mais 5. Aí vamos supor que na prova lá pedir para você calcular esse ponto aqui, ó. Como é que eu calculo esse ponto aqui? Aquele é o ponto A, B, calcular o ponto C. Como é que eu determino o ponto C? Ó, o ponto C, ele está no eixo do x, certo? Se ele está no eixo do x, o y dele é 0. Então, para eu achar o ponto C, como ele está no eixo do x, significa que o y dele é 0. Então, para eu achar o x, porque todo ponto eu tenho que ter o x e o y. Para eu achar o x dele, é só eu pegar a equação, aqui ó, a minha equação, e fazer o y igual a 0. Aí eu acho o ponto C. Fazendo y igual a 0, lá vai ficar x, né? A reta x, menos 2. No lugar do y, eu vou escrever 0. Certo? 0 mais 5 igual a 0. Olha, eu quero achar o ponto C. O ponto C está no eixo do x. C está no eixo do x, o y é 0. Se o y é 0, eu pego a minha equação e faço de modo que o y fica 0. Resolvendo isso aqui, eu vou ter x, menos 2 vezes 0 vai dar 0. Mais 5 igual a 0. Então, x é igual a menos 5. Então, esse ponto aqui, o ponto C, resolvendo aqui, ó, o ponto C é o ponto menos 5, 0. O x e o y. Então, aqui, ó, é menos 5. Né? Esse valor aqui, ó, é menos 5. Esse é o ponto C. Tá. E vou pedir para calcular esse ponto aqui, ó. É um ponto também da reta, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Quero calcular o ponto D. Certo? Bom, se o ponto D está no eixo do y, eu faço o quê? Eu faço x igual a 0.
Todo ponto que estiver no eixo do y, o x dele é zero. Então eu vou pegar a minha equação, e onde é que está o x? Eu vou escrever zero. Então vai ficar 0 menos 2y mais 5 igual a zero. Aí eu resolvo isso aqui. Então vai ficar, passar o 5 por lá de lá. Então aqui vai ficar menos 2y igual a menos 5. Multiplicar por menos 1, né, dos dois lados, porque aqui está menos 1, menos 1. Isso aqui vai ser 2y igual a 5. E aí o y vai ser igual igual 5 sobre 2. Que é exatamente, se olhando aqui, ó, entre 2 e 3, ó, 2,5. 2,5. Né? Y igual a 5 sobre 2. Tá? Então, o ponto C, lá na sua caixinha, se pedir para colocar resposta, você vai colocar menos 5, 0. E o ponto D, pediu para colocar o ponto D, vai ser o quê? 0 por x, né? Porque ele está no eixo do y. E 5 sobre 2. Ah, pode colocar 0 e 2,5? Pode, mas é melhor mexer com fração do que decimal, tá? Então aqui vai ficar 0 e 5 sobre 2. Esses são dois pontos que a gente achou para essa reta, tá bom? Então, a gente conseguiu fazer a equação da reta usando o determinante, a equação da reta usando o coeficiente angular, colocar uma reta no gráfico, tudo isso a gente já fez lá, a revisão. E achamos o ponto C e o ponto D. Como você tem duas retas no plano, né? Você tem, vou pegar aqui, você tem aqui duas retas, né? Vou imaginar que você tem aqui essas duas retas, né? A reta, na realidade, ela não é só esse pedaço, né? Ela segue aqui e segue aqui. Então elas podem ser paralelas, quer dizer, uma paralela com a outra. Isso aqui é paralelo, né? Paralela, paralela, tá? Quando elas, o que elas são paralelas? Elas não encontram. São duas retas que não encontram. Mas elas podem ser assim também, ó. E assim a gente chama de retas concorrentes, porque elas encontram num ponto, tá? Então, você tem retas paralelas, né? Duas retas paralelas. Você tem reta concorrente, certo? Agora, a reta concorrente, ela pode ser assim, né? E com esse ângulo, pode ser assim, pode aumentar o ângulo, pode ser assim. Na hora que ela parar em 90 graus, ela chama reta perpendicular. Então você tem três posições de duas retas num plano. Se elas podem ser paralelas, não encontram. Elas podem ser concorrentes, elas encontram. E se elas encontrarem e formar um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Então vamos lá. Então isso aí a gente chama de posição relativa da reta no plano, né? Então você tem um plano, aí já vai determinar agora qual que é a posição. Por que a gente chama de relativa? Porque a posição de uma em relação à outra. Qual que é a posição relativa? Posição relativa de retas. Então, tem três posições. Elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes e elas podem ser perpendiculares. Perpendiculares. Olha lá. Paralelas, elas não encontram. Concorrente, elas encontram num ponto. Perpendicular, elas encontram, mas formam um ângulo de 90 graus. Tá bom? Para ela ser paralela, para duas retas ser paralela, o M de uma reta, o que é o M mesmo? O M é o
quociente angular. Para elas serem paralelas, o m de uma reta tem que ser igual ao m da outra reta. Você tem duas retas. Se o m de uma é igual ao m da outra, elas não encontram. Elas são paralelas. Para elas serem concorrentes, o m é diferente do m da outra. Então, eu tenho uma reta. O m dela deu 2, aí a outra reta, o m deu 3. Elas são concorrentes. Agora, depois que você verifica que as retas são concorrentes, você tem que saber se elas são perpendiculares ou se elas são só concorrentes. Aí o que você faz? Você pega o m de uma reta, multiplica pelo m da outra reta. Se der menos 1, elas são perpendiculares. Então, repetindo, existem 3 posições para duas retas estar no plano. Elas podem ser paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Paralelas, elas nunca se encontram. E para ser paralela, o m de uma reta tem que ser igual ao m da outra reta. Para elas serem concorrentes, o m de uma tem que ser diferente do m da outra. E para elas serem perpendiculares, o m de uma vezes o m da outra tem que ser menos 1. Significa o seguinte, que toda reta perpendicular é concorrente. Agora, nem toda reta concorrente é perpendicular. Tá bom? Então, vamos fazer uma atividade aqui. É o seguinte, determinar a posição relativa entre as retas. Eu vou te dar duas retas, você vai falar se elas são perpendiculares, paralelas ou concorrentes. 2x menos y menos 1. Essa é uma reta. E a outra reta é 6x menos 3y menos 8. Então, você tem aqui uma reta e você tem aqui outra reta. Certo? Toda reta, todo ponto, a gente chama o ponto com a letra maiúscula, né? Ponto A, ponto B. A reta também é letra, só que é minúscula. Então, vou chamar essa reta aqui de reta R. E essa reta aqui de reta S. Tá? Eu tenho a reta R e tenho a reta S. Eu quero saber se a reta R é perpendicular à reta S, ou se ela é concorrente, ou se ela é paralela. O que eu faço? Eu calculo o M da reta S e calculo o M da reta R e comparo. Como que eu faço para calcular o M de uma reta? Coloco a equação reduzida. Então eu vou fazer a equação reduzida da reta S e vou fazer a equação reduzida da reta R. Então vamos lá. Equação reduzida. Como é que eu faço a equação reduzida? Isolo o y. Então, reta R, y igual 2x menos 1, né? Simplesmente eu passei o y para lá de lá. Então, y igual a 2x menos 1. Essa é a equação reduzida da reta R. Certo? Vamos fazer a equação reduzida da reta S. Reta S está aqui. Ó, vou passar o 3y para lá de lá. 3y igual a 6x menos 8. Tá? Para eu achar a equação reduzida, o y tem que ficar sozinho. Então, y igual a 6x sobre 3, passei o 3 para lá de lá, menos 8 sobre 3. É sempre legal na hora de passar o 3, passar por debaixo desse, depois por debaixo desse. É diferente de você fazer um traço só e colocar o 3. Não é legal porque depois você determinar os dois coeficientes. Tem como eu dividir 8 por 3? Não, né? Não vai dar exato. Mas o 6 por 3 tem como dividir. Então vamos lá.
Então vamos continuar aqui. Então a equação reduzida vai ser dividindo 6 por 3, 6 dividido por 3, 2, 2x menos 8 sobre 3. Então eu tenho a equação reduzida da reta R e tem a equação reduzida da reta S. Tá? Como que eu acho o M da reta R? O M da reta R é o número que multiplica x na equação reduzida. Então, o M de R é 2. Como é que eu faço para achar o M de S? O M é o número que está multiplicando x na equação reduzida. Qual é o número que está multiplicando x aqui? 2. Então, significa o seguinte, se o M de R é 2 e o M de S é 2, o M de R é igual ao M de S, as retas são paralelas. Certo? Então, lá na sua caixinha lá da atividade, né, quando pedir para resolver, você vai responder da seguinte maneira. Você chegou à conclusão que as retas são paralelas. Por quê? Porque o M1 é igual ao M de 2. Então, você vai fazer a sua resposta colocando o seguinte. Eu vou até aproveitar aqui em cima como se fosse fazer a sua resposta, tá? Então, a resposta vai ser... Você vai colocar assim, ó. Vamos fazer aqui, vai ficar mais fácil aqui, ó. Então, olha lá. Dentro da caixinha, como é que vai ser a resposta? Paralela. A resposta é paralela. Por quê? Está pedindo qual que é a posição, não é número. A resposta não é número. A resposta é paralela ou concorrente ou perpendicular. Isso vai ter que ser uma das três respostas. Não dá para ser duas. Ou ela é paralela, ou ela é concorrente, ou ela é perpendicular. Só que você vai ter que justificar, tá? Paralela por quê? Porque o M de R é igual ao M de S. Então aí você justificou a sua resposta. Então, fazendo uma revisão aqui, é o seguinte, esse é um assunto novo. Então eu tenho duas retas e quero saber qual que é a posição relativa dessas duas retas. Se elas são paralelas, concorrente, perpendicular. Para eu fazer isso, eu pego as duas retas e vou achar o M de cada uma delas. Como é que eu acho o M? Transformo em reduzida. Transformou em reduzida, o M é o número que multiplica x. Então, M igual a 2, M igual a 2, M igual, reta é paralela. Vamos fazer mais um exemplo para fixar isso aí. Determinar a posição relativa das retas 3x mais 5y menos 7, essa aqui é uma das retas, né? E a outra reta é 6x, então 10x menos 6y menos 1 igual a 0. Então, você tem aqui uma reta 3x mais 5y menos 7 igual a 0. É a primeira reta. E a outra reta é 10x menos 6y menos 1 igual a 0. Tá? Eu vou chamar essa reta aqui. Eu chamei a outra. Qual que é a letra? Letra G. Essa reta aqui é a reta G. E essa reta aqui é a reta H. Tá? Aqui é 6. Então, 3x mais 5y menos 7 igual a 0. E 10x menos 6y menos 1 igual a 0. Então, eu quero saber se essas retas são perpendiculares, se elas são paralelas ou se elas são concorrentes. Então, para eu saber isso aí, o que eu faço?
eu calculo o quociente angular das duas e faço a comparação. Então vamos lá. Então vamos calcular o quociente angular da reta G. Reta G está aqui. Para eu calcular o coeficiente angular, eu tenho que colocar na equação reduzida. A equação reduzida é só você isolar o y. Então vamos isolar o y aqui nessa equação. 5y é igual a... vou passar o 3x para de lá. Menos 3x. Vou passar o 7. Mais 7. Né? Porque olha só, a reta é 3x mais 5y menos 7 igual a 0. Então, 5y, passei o 3x para de lá, passei o 7 para de lá. Então, a equação é reduzida, o y fica sozinho. Então, menos 3x mais 7 sobre 5. Sobre 5. Tá? Passo o 5 para lá, o 5 para lá. Não tem como dividir esse nem esse, então está aqui a equação reduzida da reta, que a gente chamou de reta G. Certo? Normalmente coloca entre um parênteses assim, ó, o nome da reta. Agora, vamos calcular a equação reduzida da reta H. Está aqui a reta H. Aqui, ó. Equação reduzida da reta H. O que eu vou fazer? Fazer uma coisa. A reta H é 10x menos 6y menos 1 igual a 0. Está aqui a reta H. Certo? Aí o que eu vou fazer? Vou isolar o y, né? Mesma coisa. Então, 6y, vou passar o x para lá de lá, menos 10x, vou passar o 1 para lá de lá, mais 1. Então, 6y menos 10x mais 1. Passando o x para lá de lá, agora eu vou passar o y. Y vai ser igual a menos 10x mais 1. O 6 está aqui, né? Então o 6 passa para lá para baixo, o 6 passa para lá para baixo. Certo? Agora é o seguinte, o 10 dá para simplificar com o 6. O 1 não dá para simplificar. Então o y vai ser igual a 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. Certo? Então, é menos 6y. Não, aqui vai ficar mais, né? Porque você passou 6y lá de lá. Então aqui é mais. Aqui está errado. Aqui é mais. E aqui é menos. Ó. Agora está certo, ó. Porque o 6y é menos. Passa o 6y para o outro lado. Passa o 6y lá de lá. Então o 10x e o 1 não troca de sinal não, ó. Tá? Então aqui é mais. E aqui é menos. Agora está certo. Então vai ficar 5/3 menos 1/6. Tá bom? Então, eu calculei a equação reduzida da reta H e calculei a equação reduzida da reta G. Certo? Então, repetindo aqui, 5y está aqui, 3 para lá de lá, menos 3x, 7 para lá de lá, mais 7. Passo 5, aqui é a mesma coisa, passa o 10x para lá de lá, 6y, 10x, menos 1. Agora eu vou fazer o seguinte, como eu estou querendo calcular, determinar a posição relativa, né? Qual que é a posição relativa das retas, então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que calcular o m de cada uma. Então, como é que eu calculo o m da reta H? O m da reta H é o número que está multiplicando x. Né?
5x sobre 3, que está aqui. Né? Qual número está multiplicando x? 5 sobre 3. Então, esse é o m da reta H. Certo? 5 sobre 3. Por quê? Porque é o número que está multiplicando o x na equação reduzida. Agora, qual número que está multiplicando x na equação reduzida da reta G? O m de G. Aqui, ó, o número que está multiplicando x é menos 3 sobre 5. Então, o m de H é 5 sobre 3. O m de G é menos 3 sobre 5. Então, primeira coisa, elas não são paralelas, porque o m é diferente. Então, o m é diferente, elas são paralelas. Elas são concorrentes, né? Porque é diferente. Aí eu tenho que saber, depois que eu achei que elas são concorrentes, eu multiplico um pelo outro. Se der menos 1, elas são perpendiculares. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse. E vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, multiplicando o mg vezes o mh. Vou fazer aqui, ó. M de G menos 3 quintos. M de G vezes M de H, 5 terços. Quanto que dá essa conta? Menos 3 vezes 5, menos 15. 5 vezes 3, 15. Menos 15 dividido por 15, menos 1. Então, eu cheguei à conclusão que o M de G vezes o M de H tem o menos 1. Vou colocar na minha resposta. Dentro da caixinha lá de resposta, eu vou colocar. O que as retas são? Perpendiculares. Por quê? Tem que colocar por quê? Porque o M de G vezes o M de H é menos 1. Certo? Então, isso aí são as condições de duas retas num plano. Elas podem ser paralelas, perpendiculares ou concorrentes. Eu acho que por hoje está bom, né? Depois, na próxima aula, a gente vai ver interseção de retas, depois distância de ponto a reta, e aí a gente acaba essa parte da geometria analítica e a gente passa para polinômio. Então, eu vou colocar lá a atividade 3, você assiste esse vídeo para resolver a atividade 3, consulta, né, o vídeo. Coloca lá alguma observação que você achar que pode ser necessário, então coloca alguma dúvida que você tiver. É bom colocar um nome para me saber quem está assistindo. Reforçar que quem não fez ainda a atividade 1 e a atividade 2, pode fazer e manda lá. Por enquanto a gente vai acertar isso aí. E deixa eu ver o que mais. Eu estou morrendo de saudade de vocês, né? Espero que a gente volte logo, vai demorar um pouco. Mas enquanto isso a gente vai trabalhando aqui nesse improviso aqui. Tá bom? Tudo de bom para vocês, muita saúde, beijo para todo mundo, fui!